a noção de cultura. Que a noção de cultura é a noção de dinâmica das trocas, é a noção de empréstimo, de mudanças. Toda cultura só muda porque troca. Toda cultura não precisa de um modernismo, que não é verdade. Toda cultura é antropofágica. Toda e qualquer cultura, a francesa, não só a brasileira, a europeia, digere do outro. A dinâmica de uma cultura é essa troca, esse empréstimo. Então, toda cultura é, no limite, antropofágica, quer dizer, é tendente a absorver o outro que lhe apetece. Não é apenas a cultura brasileira, como proclamados modernistas. Acontece que as elites brasileiras, as elites nacionais, que são sujeitos de um patrimônio civilizatório colonial, aquele patrimônio que foi colocado aqui por Europa, depois incrementado nos Estados Unidos, sempre se tentaram definir, tentaram se pautar por padrões de identificação coletiva afinados com a Europa, que é o continente da civilização branca, o continente da civilização de pele clara. Então, a branquitude, ou a brancura, é o paradigma antropológico hegemônico. Isso é um fato. É como se a pele branca constituísse uma espécie de ocidente absoluto. A pele branca é o oeste absoluto da Europa. Quer dizer, e como tudo isso transcorre no meio vital, aquele meio que eu falei no início, um meio atravessado pela cultura da conciliação, pela cultura da transigência patrimonialista, se reservou um lugar para a mistura das cores, para a mistura dos fenótipos, que é a cor da pele, portanto, para a cooptação mitigada do outro da cor. Então, se associou a ideia de mestiçamento à ideia de nação brasileira. Essa ideia é uma ideia patrimonialista. Ora, essa associação é importante para o poder de Estado no Brasil. Tem sido importante, continua a ser importante. Quer dizer, associar nação e povo foi estratégia ocidental de desenvolvimento e de consolidação do poder de Estado contemporâneo. Quer dizer, nessa dupla, é o povo que é dominante, quando se associa povo e nação. A tal ponto que você não poderia hoje alimentar uma ambição política para si mesmo, ou para todos, se você não tem como evidência que o povo é soberano. É só a soberania do povo. Então, esse povo aparece como referente obrigatório. O povo aparece no discurso político como a fonte e a norma de toda a política, desde que ressoaram na Europa e no mundo os ideais da Revolução Francesa, como se diz da gloriosa Revolução Francesa. Então, só que o povo, veja só, o povo não é uma população. O povo não é a população. O povo é, em princípio, a ideologia de povo. O povo, em princípio, é o conjunto sistemático das significações de todas as espécies deduzidas desse princípio. Que o povo não é a população fica muito claro. No Brasil, o Império deu ao Brasil Estado e deu nação, mas não deu povo. Não deu povo. A população que se aglomerava ali não era politicamente povo. Esse povo foi sendo constituído aos poucos, e por isso talvez seja grande para mim, a grande questão filosófica brasileira, seja saber o que é povo nacional. Todos os grandes intelectuais brasileiros brigaram por essa ideia, desde Machado de Assis, com seu instinto de nacionalidade, para falar da brasilidade, todos os pensadores que surgem no século XX, Afonso Arinos, no início, o Conde Afonso Celso, com sua ideia, depois Gilberto Freire, Jorge Amado, até o nosso cinema, não só a glória do cinema visual, conheci muito. É isso, no fundo, é definir o povo brasileiro. Saber o que é povo brasileiro. Assim, talvez tenha que ser de terra em trânsito, é uma definição de povo, que é um grande enigma que se apresenta para a esfinge, a grande esfinge que se apresenta para o intelectual, sabe o que é que nós somos, o que é o povo brasileiro. E nunca se definiu realmente. Ora, então essa ideia do povo, e sem essa ideia do povo, você não pode pensar em regime republicano, essa ideia do povo não tem essa transparência que se pretende a primeiramente. Na verdade, é uma ideia cheia de ambiguidade. E uma ideia que deixa em branco a resposta do que significa verdadeiramente um povo. Quer dizer, na base do Estado moderno, mesmo antes da Revolução Francesa, o povo já disputa com categoria política.
O povo que é entronizado não como rei, mas o povo como princípio. O povo investido de uma força comum, que é a soberania que ele tem. Então, o poder de Estado consegue se perpetuar graças ao mito da potência que se constitui ao redor da ideia do povo. Porque o povo é visto como essência de liberdade, garantida por leis, garantida por direitos. Então, é uma ideia politicamente crucial. Então, eu disse, o Império Brasileiro deu Estado-nação, mas não deu povo. Quer dizer, não deu povo no sentido de um conjunto sistemático de significações deduzidas de um princípio cultural a que você pudesse chamar de articulação originária sobre a singularidade humana, como os europeus chamam de si mesmo. Então, esse povo é um princípio problemático para a consciência da colonizada no Brasil, porque no Brasil, como de resto de toda a América do Sul, a pluralidade, enquanto imprevisível humano, é a marca da autoctonia. Quer dizer, é a pluralidade, é a heterogeneidade que caracteriza a América do Sul e caracteriza o Brasil. Portanto, não adianta buscar uma síntese nesse mestiçamento, embora esse mestiçamento seja biologicamente real, não adianta buscar uma síntese, que a diversidade nos caracteriza, nos marca. Então, as nações sul-americanas se constituíram às custas dessa pluralidade, mas ao mesmo tempo negando essa pluralidade. Negam. Basta cada país, poderia, os países sul-americanos com isso, fazer a ideia desse preconceito. Eu aluno aqui na ECO, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou professor, estou orientando limeiro, intelectual limeiro, forte, me orientando de mestrado, depois doutorado aqui, e ao mesmo tempo o professor da universidade de curso, claramente índio, diferente do outro. Um nojo que esse limeiro intelectual tinha do cusquenho, e uma vez não disse para mim, mas como é um índio. É um índio. Cada país desse tem essa discriminação, uma discriminação forte, de um horror ao outro, que era índio. Era professor cusquenho, né? Então, veja só, as nações latino-americanas se constituem nessa pluralidade, mas negam essa pluralidade. Então, essa pluralidade, essa diversidade, sempre foi uma fonte de temores para os grupos estamentários no poder, porque esses grupos são ameaçados pela ambiguidade identitária em termos raciais. Essa ambiguidade identitária que faz retocar retratos. Por exemplo, faz retocar retrato de Rui Barbosa, na casa do Rui Barbosa, mas crioulo, mulatão, como casado com branca, filhos brancos, essa coisa. Nilo Peçanha é o primeiro presidente negro que o país teve. Crioulo, retocado os retratos, porque a família não é. E essa ambiguidade que ameaça, que faz retocar as elites do poder. Então, essa ambiguidade que faz as elites intelectuais elaborarem discursos de síntese monoculturalista para a sua legitimação histórica. É a síntese da terceira raça, da raça morena, a raça do mestiço. Então, esses discursos se empenham na elaboração de uma imagem de unidade conciliatória, de uma imagem não conflitiva do fato nacional, enquanto que a realidade cultural é feita de contradições, é feita de diversidade. A realidade nacional é contraditória e diversa. Então, daí a importância da ideologia da mestiçagem e não simplesmente da miscigenação biológica. A miscigenação biológica é um fato real, concreto. Mas a ideologia da mestiçagem se refere ao processo simbólico no contexto da discussão sobre o nacional, que é o nacional. Então, a mestiçagem promove uma conciliação ideológica entre diferenças étnicas, diferenças culturais, apontando para as singularidades. Portanto, na realidade, os modelos identitários oficiais estiveram quase sempre dissociados da configuração histórica das classes economicamente subalternas, das classes dominadas no Brasil e das singularidades culturais dessas classes. Portanto, a entidade que habitualmente nós designamos como povo, quer dizer, que é formalmente visto como uma comunidade submetida às fronteiras do Estado, à lei comum do Estado, essa entidade é uma amálgama populacional de heterogeneidades econômicas, sociais,
e fenotípicas de cor. Quer dizer, 70% a 80% da base demográfica nacional é esse amálgama. É esse amálgama. Então, para além de qualquer classificação redutora. Então, não pode classificar. Verdade, isso não pode classificar. Por isso que eu sei, o movimento negro é complicado, eu preferi, no meu livro Claros e Escuros, a palavra negros e brancos. Claros e escuros. Então, as elites dirigentes, portanto, parecem padecer de uma certa esquizoidia frente à realidade cultural do território. As elites culturais brasileiras são esquizoides com relação ao território. Deve ter um território nacional, a não ser que seja culturalizado dessa forma. E que tem consequências importantes para o tipo de relacionamento com a ideia, que é a ideia político-cultural do povo nacional. Então, desde o movimento antimonárquico, no segundo reinado, que as elites republicanas, mesmo quando modernizadoras, quer dizer, as elites republicanas que caminharam na direção da industrialização, caminharam na direção do liberalismo político, essas elites republicanas eram autoritárias, e sempre foram pouco afeitas a uma maior participação popular na mudança do sistema político. Portanto, é uma representação. Então, o máximo de pluralidade etnocultural. Ora, a solução ocorrida, que é exército transigente, que o separatismo, talvez o aparelho legislatório, é que o Brasil se abrir, se proclama a proximidade do outro, mas sem realmente deixar o outro ser plurivalente. Não se reconhece o outro como singular. Não se reconhece o outro como dotado de fala própria. Então, você pode detectar o germe dessa condição na antiguidade grega, onde o escravo podia conviver como cidadão, com membro da estirpe hegemônica, mas sem ter cidadania. Aristóteles, por exemplo, mestre dos mestres, era escravo. Aristóteles não era cidadão, ele não tinha cidadania. Por quê? Porque o escravo, se diz em grego, era aneulogum. Aneulogum, quer dizer, desprovido de palavra. Não tem palavra. Quer dizer, o escravo, o estrangeiro, podia falar a língua grega, mas não possuía a língua grega. A posse da língua grega é a panagem da elite. O cara podia até falar melhor grego do que o da elite, mas não possuía, por direito de nascença. Então, a discriminação era ao mesmo tempo política, eu diria estética, no sentido radical da palavra. Quer dizer, uma avaliação sensível sobre a diferença. A avaliação sobre a diferença, nós vemos politicamente, vemos economicamente, da estética. É estética. A estesia, a estética, tem originalmente a ver com a distribuição das pessoas nos lugares, em seus lugares. Ora, então, aqui não se acredita. E não se acredita com razão nessa farsa essencialista chamada raça, como se houvessem raças, mais de uma raça, não só a uma, a humana. Não se acredita na raça, portanto, mas se acredita na relação racial, que é uma contrafação. Quer dizer, a relação social em que você hierarquiza desde o nascimento as vantagens patrimoniais segundo a gradação da cor da pele. Quer dizer, do mais escuro para a sublimidade do mais claro. A relação social continua, porque o meio vital em que a ideia de raça nasceu continua intacto. Quer dizer, seria preciso, talvez, um outro tipo de abolição, uma outra abolição. Como diz a música de Cartola. Cartola tem uma música lindíssima. É necessária uma nova abolição. Vocês conhecem essa música de Cartola, que é linda essa música dele. Então, tenta-se ao mesmo tempo ocultar essa dissimetria que persiste na sociedade brasileira, impedindo o negro de se manifestar como um coletivo diferenciante, fora da esfera lúdica, fora do futebol, fora do campo. E aí se diz é racismo nas ameaças. Ora, quando o descendente de africanos, o afrodescendente, ocupa pela fala o espaço público, ele pode, e esse é o risco, indicar a existência de um outro padrão civilizatório. Um padrão civilizatório que é o não dominante,
é o padrão que não